E o tempo causa preocupação de novo na capital gaúcha. Com o retorno das chuvas, o nível do rio Guaíba atingiu a cota de alerta hoje em Porto Alegre. Algumas casas voltaram a ficar alagadas e várias vias ficaram bloqueadas. Ainda há alerta emitido pela Defesa Civil para chuvas fortes. Para explicar, atualizar essa situação, a gente faz conexão com o professor do Departamento de Hidromecânica e Hidrologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Fernando Dornelles. Boa tarde para você, Fernando. É sempre muito bom ter você com a gente aqui, até para fazer um raio-x, né, da situação dos rios, inclusive do Guaíba. Qual que é a situação neste momento? Boa tarde. Olá, boa tarde. Bem, a gente teve algumas chuvas aí na bacia durante o fim de semana e elas estão chegando agora aqui. O pico de vazão que a gente teve nos rios de montante estão chegando agora em Porto Alegre. No entanto, não é uma preocupação tão grande, a gente chegou a superar o nível de alerta, mas a previsão é que agora já retorne, né, a situação de redução do nível aqui no Guaíba. A gente teve essa elevação também combinada com o vento sul que entrou, mas ele já vai cessar agora durante a tarde e a noite. A gente já tem o vento diminuindo e, inclusive, mudando de direção. Isso daí vai favorecer, então, a redução do nível aqui no Guaíba. Ontem, Fernando, eu entrevistei o prefeito de Monte Negro, né? Ele dizia que a cidade estava em alerta, com 100 áreas ali do município alagadas. Muita gente teve que deixar a casas, 1.100 pessoas aproximadamente. E aí eles diziam o seguinte: a gente está acompanhando muito o que aconteceu lá na Serra, né? Essa coisa da chuva lá na Serra e quando que vai chegar aqui para o município. O que a gente pode dizer em relação a essas outras regiões e como elas impactam aí Porto Alegre? Isso, Montenegro, então, é uma cidade que está na bacia do Rio Caí. E o Rio Caí é um rio que nasce na Serra, nasce ali nas redondezas de Bento Gonçalves, de Caxias do Sul. E é uma bacia que responde muito grande, por ser uma bacia menor em comparação com a bacia do Guaíba, né? Porque o Caí é um contribuinte ao Guaíba. Então, a gente observa essas elevações de nível primeiro nesses rios de montante, que a gente chama. E, de fato, foi uma inundação ali, não foi tão leve assim, porque a chuva foi dentro do período crítico, que a gente chama, que é dentro do tempo de resposta da bacia. Então, dois dias e pouco de chuva causam problemas graves nessas bacias menores, que é o caso do Rio Caí e o Rio dos Sinos, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Fernando, eu acredito que muito estudo deve ser feito depois dessa tragédia no Rio Grande do Sul, porque, inclusive, ontem o prefeito também dizia o seguinte, que eles se surpreenderam com a mudança do curso da água. Ele falou, olha, a água mudou, né, pela quantidade que a gente... Porque no ano passado o município teve 9 alagamentos, né? Esse ano pelo menos 3. Mas ele diz o seguinte, mudou. A força da água foi tão grande que mudou inclusive o curso do rio. Onde não atingia, agora passou a atingir. Então, ou seja, deve acontecer agora tanta mudança e tanto estudo para que esses moradores realmente sejam mais protegidos, né? Ou seja, a área de risco deve aumentar ainda mais? Qual que é a avaliação dos pesquisadores, Fernando? Bom, creio que ele tenha comentado, né, então, nessa parte hidrossedimentológica, que é um comportamento natural dos rios, né? A planície que a gente tem nas margens dos rios são justamente formadas por eles. Então, de cheias em cheias, a gente tem depósitos e erosão de sedimento, que vai performando, né, essa várzea que a gente chama. Quanto a estar inundando, né, eu já escutei alguns comentários, né, que agora a cidade está inundando com uma cota mais baixa. Eu tenho que verificar melhor isso daí, porque eu estou achando que tem um mau entendimento nisso, porque a cota do rio e a inundação na cidade é uma coisa que está totalmente ligada, né? O nível do rio e a inundação na cidade é uma coisa. Agora, o comportamento do rio em função das precipitações
pode estar alterado. Por quê? Porque a gente está numa situação agora de saturação de umidade do solo. Então, aquela mesma chuva que antes não causava elevação significativa dos rios, agora a gente está causando, né? As chuvas menores já causam maiores elevações de nível. E o que a gente pode dizer em relação à Lagoa dos Patos, que também é outro ponto que a gente sempre acompanha com atenção? A Lagoa dos Patos, ela reduziu um pouco, porque lá em Rio Grande e Pelotas a gente não tem mais a situação de inundação lá, ele está num comportamento, apesar de estar com muita água ainda, ele está com um comportamento normal e ele não influencia assim tanto a saída de água do Guaíba, né? Então, esse entendimento aí, o maior problema de inundações aqui em Porto Alegre, no Guaíba, não é pela dificuldade da água sair, mas sim é pela quantidade de água que chega na cidade. E a gente modificar esse esvaziamento do Guaíba, não existe uma alternativa assim simples, né? Que a gente não tenha que alterar muito a condição morfológica do corpo hídrico. Sim, ou seja, são muitos desafios ainda, né, Fernando? O fato que a gente vai continuar acompanhando sempre e torcendo pela recuperação do Estado e sempre contando com a sua análise. Fernando, muito obrigada, viu, pela participação mais uma vez aqui no Conexão. Uma boa tarde e até a próxima. Uma boa tarde, sigo à disposição. Muito obrigada.